Olá, Cris Ferri aqui de novo com vídeos sobre inovação na área pública, na política, democracia digital, governo aberto e outras coisas assim. Se você não conhece o canal, te convido a ver esses vídeos, tem vídeos aí bem legais. E aproveito para te convidar já para curtir esse vídeo, porque isso ajuda a reverberar e passar, compartilhar para outras pessoas. Hoje a gente tem um papo muito legal com o Renato Fenili. Na verdade, o Renato, que é um grande inovador na área pública, ele inova na área de compras públicas, já pensou? Uma área tão difícil, tão árdua. E ele estava dando uma palestra, eu fui assisti-lo, num evento na Câmara dos Deputados, e ele me chamou para o palco e a gente começou a bater um papo. Ficamos ali meia hora trocando ideias sobre o que é ser um empreendedor público, um inovador público. Por sinal, objeto de um livro que ele acabou de lançar, que chama o Diário de um Empreendedor Público. Não perca esse papo, vamos falar de incentivos, de problemas, desafios, de como superar, como o servidor ele pode inovar mesmo com todas essas dificuldades. E a gente dá umas pistas de como fazer isso. Não perca esse papo. Um abraço. Conheço o Cristiano já há algum tempo. O Cristiano pode depois falar um pouquinho mais da trajetória dele. Eu tenho acompanhado um pouco mais recentemente. É um cara que tem uma carreira sólida em termos de inovação, seja no laboratório Hacker, e eu acho que ele mesmo vai poder dizer um pouco. E eu acho que eu tenho acompanhado o seu trabalho, né, dentro do possível, que está tocando em algumas facetas muito bacanas em termos de inovação e de motivação das pessoas no trabalho. E aí eu queria que a gente começasse talvez um bate-papo aqui, eu que você falasse um pouco, né? Eu vi alguns vídeos que ele tem gravado, disponibilizado aí em redes sociais sobre isso. Já que o mote aqui é empreendedorismo público, que seja em compras, mas agora eu quero alargar um pouco, eu gostaria que você discorresse, além disso, sobre inovação no setor público, de modo geral. Obrigado, Renato. Se eu soubesse, tinha entrado aqui disfarçado, né? Na verdade, eu me desculpe, cheguei aqui, né, meio atrasado, tinha outro compromisso. Ainda bem que está sendo gravado, mas eu quis vir aqui assistir você, que é um dos meus inovadores públicos aí preferidos, numa área muito inglória, muito difícil, onde, né, existe um pensamento muito conservador, porque inovar em parlamento aberto tem já uma certa licença poética, vamos dizer assim. Agora, em compras, então, eu acho que o seu desafio é maior, e você tem sucessos aí muito interessantes. Mas eu queria só falar um pouquinho, eu acho que você tocou em pontos assim das objeções do servidor público para inovar. E, na verdade, eu ia usar a palavra mindset, mas hoje ela é absolutamente condenada pelos piadeiros aí que fazem piada com o pessoal de coaching, né? Eu tinha ficado meu. Então, agora a gente tem que falar assim, modelo mental, né? Então, evitar mindset, ecossistema, roadmap. Mas, enfim, nós entramos num concurso público, o servidor, ele tem, geralmente, lá ele entra, né, por um concurso público que não valoriza a inovação. A inovação ela não é provada, ela não é exigida. Principalmente, são exigências técnicas, exigências de especialistas. Nem as tão queridas e faladas competências socioemocionais, competências transversais, soft skills, competências comportamentais, hoje que são muito valorizadas, até porque a automação está chegando num nível maior com a inteligência artificial, estão sendo ainda mais valorizadas, também não são exigidas nesse processo de seleção, a não ser nos cargos em confiança, que isso, de certa forma, acontece bastante. Mas, então, hoje, quando a gente pensa assim que, cara, o servidor público virou o problema do Brasil. Há um processo de demonização do serviço público e do servidor. Não, o servidor está encarecendo o país. Temos 11 milhões e 590 mil servidores públicos, mais ou menos, no Brasil, se eu não estou enganado. Isso está muito caro e não está tão bom de entrega. E agora você tem que ser inovador. Mas nós não fomos exigidos para sermos inovadores. E ser inovador hoje tem muito a ver com você não ser mais tão especialista, quer dizer, é bom que você seja,
mas que você agregue aí no seu manancial de competências, essas competências, então, mais humanas, mais, né, socioemocionais, que envolve desde criatividade. Criatividade foi considerada a soft skill mais requisitada pelo mercado, pelo LinkedIn. Então, estou dizendo o seguinte, servidor público, seja criativo, porque isso é muito valorizado. Como é que você vai ser inovador sem ser criativo? Mas isso não foi cobrado em concurso público. E o que é exigido no dia a dia é que eu só posso fazer o que a lei determina. Eu não posso ser criativo. Eu tenho que seguir padrões. Aí, o CDE também exige que o servidor... O CDE é aquele clube de países ricos, né? Que tem um ou outro aí país querendo parecer rico, como o México, o Chile entrando, e o Brasil é candidato também. Eles publicaram lá um relatório dizendo 5 ou 6 habilidades que o servidor público do século XXI deve ter. Primeira delas, insurgência, rebeldia, pensamento crítico, você questionar, não seguir mais padrão. Mas espera aí, eu só posso fazer o que a lei determina, mas eu tenho que questionar por que a lei foi feita, em que época, em que contexto, se esse contexto permanece. Senão, eu tenho que propor outra lei, um outro ato normativo. Então, tudo isso está dando uma confusão na nossa cabeça. E aí, outro dia, eu estava aqui numa reunião com um autogestor, aqui na Esplanada, e eu falei lá, porque temos que inovar. Ele se encheu, parecia aquele peixe, né? O bacu que vai crescendo assim, ele falou... Não me venha com papo de inovação. Inovação é coisa do mercado. Então, mas interessante a objeção que ele trouxe. E outro dia eu estava andando aí pelos corredores da Câmara e uma colega me parou quando eu ainda estava lá no laboratório Hacker. Cristiano, que legal os trabalhos lá que vocês estão fazendo. Vocês conseguem, né, viabilizar alguns projetos? Que bacana. E ela trabalhou muitos anos no processo legislativo. Uma super técnica do processo legislativo, um excelente profissional, de muito bom trato, então, com muita inteligência emocional, eu falei, nossa, quero muito ela para trabalhar comigo. Fulana, vamos trabalhar comigo. Agora. Já peguei a mão dela, assim, brincando. Vem. E ela falou, não, eu trabalhar com criatividade, inovação, isso é só para pessoas muito brilhantes, pessoas artísticas. Então, eu estou falando de objeções que as pessoas têm. É coisa do mercado. É só para pessoas muito criativas. Não, inovação é algo que você se aprende. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu fui lá para o Ministério, no começo do ano, eu tive um choque. E, por um momento, eu falei, cara, eu sou incapaz de inovar. Por quê? Eu vou dar um exemplo até atual, né? Lá eu faço regulamentações, decretos, entre outras coisas. E aí, uma coisa que não é regulamentada no Brasil, vou dar só um exemplo, bem rápido, é a doação com encargo, doação de empresas e pessoas físicas para o governo. E isso aí dá problema, de modo geral, e etc., né? E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você quer doar um carro para a polícia, mas com a condição da polícia usar aquele carro no seu bairro. Um outro exemplo, seu filho entrou na faculdade... E eu quero doar, é uma faculdade pobre, né, não tem recursos materiais bons, você quer doar mobiliário para usar na sala da sua filha. Não pode, isso aí não pode, é vedado no Brasil. E aí eu expliquei para o secretário especial, que é o cara que veio da iniciativa privada, foi CEO de startup. E aí eu falei para ele, falei assim, olha, secretário, cara, assim, até agora eu também estou tentando, tem esforço, né? E aí eu falei, olha, não tem essa regulamentação por causa disso, porque o TCU e não sei o quê. Aí ele... Por que a gente não cria? E, cara, foi a pergunta mais básica. Por que a gente não cria? Cara, eu não sabia nem o que falar. Vontade de dar um duplo de carpado pelado e sair correndo, entendeu? Eu falei assim, Ele falou assim, por que não cria? Por que não faz? Então, eu digo, eu tive uma dificuldade, e às vezes ainda tenho, pela matéria, talvez, mas de ser criativo. Então, como que a gente ensina alguém a ser criativo, cara? Todas essas habilidades a gente pode aprender. Essas, né, que a gente chama de soft skills, elas têm que ser muito praticadas, né? E aí, eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer é como é que essas habilidades podem ser cobradas, podem ser estimuladas, e como é que a gente pratica.
Então, o próprio Sephora, aqui, o Centro de Formação, está fazendo uma série de iniciativas nesse sentido, né, de que você ser criativo em qualquer área, até na área jurídica, é extremamente essencial. Eu descobri, Renato, quebrando cabeça, aí, conseguindo encaixar alguns projetos de inovação, que foram muito legais e tal, né? A gente, está aqui um grande inovador também, o Luiz Vicente, Ecocâmara, muitos outros aqui, colegas, que já conseguiram fazer alguns projetos, mas com custo enorme. Por quê? Porque você, muitas vezes, parece que está naquela vila do Asterix, né? Só que sem a poção mágica. Então, você está cercado de romanos e você tem que, né, achar uma trincheira para conseguir fazer. Mas você não escala. Não adianta nada se você, então, já tem um mindset inovador, mas o jurídico não tem, o pessoal da tecnologia ainda querendo preparar solução. Tem alguém da tecnologia aqui? Eu brigo muito com o pessoal da tecnologia. Por exemplo, o pessoal da tecnologia vai fazer projeto de democracia digital, de participação digital. Aí os caras pensam que tem que fazer uma solução. Aí faz lá fechadinho, mais perfeitamente possível na cabeça deles, e só vai ter a chamada interação, hoje considerado um negócio extremamente essencial para a inovação, lá para frente. Já perdeu um tempo enorme, não conversou direito com, né, o potencial usuário. Então, aí por isso que nós temos que trabalhar a questão da cabeça das pessoas, da formação, para que a inovação não seja só da tecnologia, a inovação não seja só da área de inovação. E até por isso que é meio questionável a gente criar órgãos de inovação, porque dá a impressão que os outros não são. Mas a inovação tem que estar em todo lugar. A inovação tem que ser uma premissa de trabalho de todo mundo. Porque quando eu estou lá no jurídico e vou receber um processo, se eu tenho a lógica da inovação, eu vou responder a esse processo de outra forma. E o próprio controle, o controle externo, você acompanha muito bem isso, o Tribunal de Contas da União, que estava sendo muito questionado, os outros tribunais, os outros órgãos de controle, muito questionados de dificultar a inovação. Porque também tem essa outra objeção. Outro dia eu estava com outro gestor, sentei com ele, falando de um projeto de inovação, e ele falou, pô, adoro inovação é muito legal, mas olha, nós estamos com contingência de custo aí, né? Então não é hora de inovação. Opa! Então ele pensa, olha só as objeções, né? Ele pensa que inovação é fazer uma coisa nova do zero e que isso vai ter um custo muito grande. Na verdade, inovar é fazer mais com menos. Eu queria te fazer uma provocação aqui. Sim. Sustentabilidade, exatamente, ligada à ideia de sustentabilidade. Teria como ligar de novo aqui, por gentileza? Queria te fazer uma provocação, aliás, a todos aqui, né? E tem duas coisinhas que eu queria ainda tomar o tempo para falar. Talvez, não sei se todos conheçam aqui, né? Mas tem uma coisa chamada Desafio do Marshmallow. Tá? Foi uma dinâmica aí, foi proposta pelo, se não me engano, era chefe de design da Intel, do Outlook, à época, que é justamente isso. Você pega 20 espaguetes cru, tem que ser cru, tá? Se cozido não dá certo, não. 1 metro de fita crepe, 1 metro de barbante e um marshmallow. E aí você divide em equipes de 4 pessoas, dá 18 minutos para todos, né? E ganha a equipe que montar a estrutura mais alta, com o marshmallow no topo, tá? Então, tipo, tem que pegar alguma coisa assim. E aí é o seguinte, essa dinâmica foi aplicada em diversos, de novo, equipes, vários países, várias profissões. Foram aplicadas, né, em recém-formados de administração, advogados, engenheiros, arquitetos, CEOs e etc. E o que acontecia? Vez após vez, quem ia pior que todos eram os recém-formados em administração. Logo em seguida, os CEOs. Melhor que eles, um pouquinho melhor, iam os advogados. Melhor que todos os advogados, melhor que todos eles, e vez após vez, vinham as crianças.
e, às vezes, algumas crianças do jardim da infância. E, surpreendentemente, melhor que as crianças, só os arquitetos e engenheiros. Ainda bem, né? Por um lado, assim, graças a Deus que eles iam melhores. E o que acontecia nesse aspecto, né? Em geral, a galera da administração passava 80% do tempo que nem pegava, punha um papel e ficava planejando. Planejava. Quando faltava 20% do tempo, montava. Quando faltava 1 minuto e 20 segundos, pegava na peça mais valiosa de todas, o marshmallow, para pôr em cima e a estrutura cair. Criança, quem tem filho pequeno, qual a primeira coisa que pega? Na hora, a primeira coisa que mete a mão é o marshmallow. No tempo que o CEO montava uma estrutura, as crianças tinham montado 5. Por quê? Aí montava uma, caía, montava a quinta, ficou lá e pronto, ganhou. Tá? Aí vem a provocação também. O quanto, na tua opinião, a gente não está na administração pública nos consumindo em planejamento e fazendo menos prototipação? É isso aí, eu acho que você tocou aí num outro ponto essencial. Hoje mesmo, de manhã, gente, estava conversando com o pessoal aqui de um projeto super inovador da Câmara, e aí eles vinham assim com a ideia, não, porque temos que fazer o lançamento em 6 meses. E sempre preocupado com aquele modelo de lançamento de projeto. Então, mas a gente tem que deixar bem, né, bem acabado e tal, para a gente lançar daqui a 6 meses. Com vários problemas questionáveis na forma como eles estavam montando o projeto, que era um projeto de parlamento aberto, entendi um pouquinho. Eu falei, o processo é importante. Você está vendo lá o fim, você está no modelo do século XX de fazer projetos, né, de vamos planejar aqui, estamos planejando, você está ajudando o planejamento. Daqui a pouco a gente vai executar e depois a gente lança, chama a mídia e tal. Hoje, você constrói com a rede. Você chama lá o seu usuário para a primeira reunião. Aquele seu usuário vai ser o cidadão, vai ser um colega do lado, você está fazendo um projeto, você chama para a primeira reunião. Por quê? Porque essa pessoa você já vai ter um exercício de empatia, já vai conhecer o seu cliente, você já vai pegar ali, né, fontes primárias de informação. Segundo, você já vai fazendo um protótipo, né, aquele produto minimamente viável, porque é compreensível, Renato, e aí eu acho que você tem uma fala muito filosófica que é importante. Nós somos perfeccionistas. Nós somos exigidos para ser perfeccionistas. Você tinha que ser perfeccionista para você passar numa prova. Então, o detalhe é importante para nós. Isso nos viciou. O perfeccionismo é um dos piores problemas para a inovação. O modelo de inovação, startup, né, incremental, de desenvolvimento ágil, é exatamente contrário à ideia de perfeccionismo. Vou fazer um produto aqui mais ou menos bom, versão beta, versão boi de piranha, em construção, não é uma versão ruim, está em construção, vou testá-lo minimamente, com a mínima de iteração, vou receber feedback, vou ter informações, portanto, muita ciência, dados, vou fazer um protótipo melhor. Em vez de fazer um projeto para lançar daqui a 6 meses, vou fazer vários pequenos projetos que vão sendo aprimorados até chegar em 6 meses numa situação muito melhor do que fazer nesse planejamento aí irreal. Hoje mesmo eu vi um projeto que levou 11 anos para ser feito, com vários problemas de usabilidade. Quando que o usuário entrou na história? Acho que lá no 8º ano. Uma coisa dessas também, só uma figurinha, de novo, desculpa incomodar, se puder só ligar de novo, uma figurinha que ilustra bem esse negócio, né, de você fazer o modelo usual aí de projeto. Se puder ligar de novo, só mais uma vez, por favor. É esse daqui, né, que o cara começa, assim, tem 6 meses para fazer. Eu acho que essa aí é a figura que mais bem usou, alguém deve ter recebido já, né? Que assim, você começa assim, aí vai apertando tempo, acaba assim, né? Porque você tem 6 meses para fazer. Então, assim, é o que você quer, vai indo e ele acaba, né? Eu acho que essa é a coisa. Obrigado, viu? A última coisa que eu queria falar e ver a tua... E eu acho que é uma coisa que você tem muito a agregar.
que é uma fala também que você está tendo sobre motivação das pessoas e etc. E eu vejo assim que o empreendedor público, ele é um cara que muitas vezes ele fracassa. Muitas vezes ele fracassa. Tem uma iniciativa, né, que nasceu no México, que é pouco conhecida, que eu não vi muito assim reverberar por aqui, que chama de Fuck Up Nights. Os caras se juntam uma noite aí, num bar, não sei o quê, e o cara vai lá na frente e fala assim, ó, como que ele botou tudo a perder de uma inovação. Pode ser como ele faliu uma empresa, como ele perdeu o emprego, como ele... Conta a história triste, cara, né? E realmente é uma coisa que tem vários... Teve em Curitiba aqui, tem assim, essas tal de Fuck Up Nights. A minha pergunta para você é, como lidar com o fracasso e, às vezes, com uma eventual desmotivação que isso aí vai suscitar? Se você fracassa pequeno, então a dor não é tão grande. Pelo contrário, é uma etapa inicial que vai acelerar o processo de chegar lá no sucesso. Ou, por exemplo, no Lab Hack, uma vez a gente tinha lá os fóruns de discussão, as pessoas começavam a discutir, daqui a pouco, um mês entrava um cara para discutir, e o cara que estava lá discutindo há um mês atrás, aí esse cara que entrou depois, ele pegava temas antigos, aí irritava o cara que já estava discutindo há muito tempo, e aí era uma confusão. Então, eram muitos fóruns de discussão que tínhamos lá na versão antiga da democracia. Então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer um mapa mental, visual, dessas discussões. Era uma ideia que a gente tinha, uma premissa. O sistema tradicional seria, vamos contratar, vamos planejar, vamos fazer a ferramenta, vamos elencar os requisitos, depois vamos lançar, depois vamos testar, isso passaria 3, 4, 5 anos. Fizemos nada disso, fizemos uma versão muito simplesinha, meia bala, versão beta, colocamos uns usuários para testar, sei lá, 2, 3 meses depois, ninguém gostou, não funcionou. Que bom, cancelamos uma ideia, limpamos a nossa área de inovação e permitiu a gente focar em outros projetos. Então, na verdade, a inovação ela não acontece sem erro. Então, nós temos que só criar uma metodologia para errar pequeno, barato, com base em ciência, né? O Evidence-Based Policy, você estuda por que errou, e, se for o caso de continuar um projeto, você vai fazer uma versão melhor, um pouco mais cara, um pouco mais robusta, e vai avançando. Se é o caso de, não, essa ideia realmente não deu certo, aquelas premissas que a gente trabalhou, pensou, não foram confirmadas, então cancela. Tudo isso é incrivelmente mais barato, eu acho que um dia você pode pesquisar isso, como quantificar isso, esse modelo de fracasso e erro para chegar ao sucesso, de maneira incremental e exponencial, é incrivelmente mais barato do que o sistema que nós estamos hoje. De planejamento de 2, 3 anos, levantamento de requisitos, contratação, depois realização, desenvolvimento tecnológico, utilização, aí aí tem que contratar o curso para usar a plataforma, quer dizer, isso ficou caríssimo em horas de trabalho, né, em todos os problemas que a gente teve. Deixa eu passar aqui. Quer falar? Gente, se alguém quiser falar, tá quase terminando o horário aqui, se alguém, qualquer coisa... Você já fez o merchan do seu livro? Não vou fazer. Por que não? Então eu vou fazer. Deixa eu perguntar, cara. Vou fazer, então. Não foi combinado, não, hein? Bom, primeiro agradecer o tempo de vocês, tudo que vocês falaram foi muito bom. Mas eu queria falar aqui um pouquinho do chão de fábrica, aqui, Câmara dos Deputados, né? Não sei, assim, é mais uma provocação, na verdade. Gosto da fala do Cristiano, quando ele diz assim, do que adianta você ter um setor de inovação na Câmara se as pessoas não pensam no modelo mental da inovação, certo? Obrigado por não usar mindset. A gente ficou uma tarde inteira assim, com os altos gestores falando sobre inovação na ENAP, né? E diretor-geral presente, os diretores de departamento, diretoria e tal. E aí, assim, no dia seguinte, uma reunião difícil, ainda continuando nas mesmas questões de isso é proibido, vamos cortar isso, vamos fazer assim, já vem fazendo assim, vamos fazer assim. Então, assim, é complicado, é muito difícil você pensar
inovar. E aí chama as pessoas, vamos pensar fora da caixa, né? E eu gosto da fala da Fabiane, que você citou hoje de manhã. Não adianta pensar fora da caixa, a gente tem que fazer fora da caixa, né? Então, assim, é muito difícil. Aqui, o contexto da Câmara, eu não queria trazer esse olhar pessimista, porque eu costumo ser otimista, mas interessante, está cada vez mais presente a questão da inovação, do modelo mental inovador, mas eu acho que a hora de ser inovador é na hora das pequenas decisões. Poxa, a gente vem fazendo assim, proibir é fácil, não permitir diferente é fácil, mas para ser inovador a gente tem que pensar diferente, não, a gente tem que buscar outras opções. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui tem a possibilidade de pensar diferente dentro da sua rotina de trabalho. Mas dentro também do contexto de reforma administrativa, pouca gente para trabalhar. Como é que a gente vai pensar em inovação? Como é que a gente vai parar toda a nossa rotina para colocar post-it na parede e pensar diferente? Então, tem toda essa questão. Então, é uma provocação do chão de fábrica, porque é muito legal ouvir o universo da startup, o universo disso, daquilo. Legal, mas aqui é diferente. Você trabalha com o quê? Atualmente, estou no escritório da DIRAD, escritório de gestão. O que você faz lá? A gente tenta inovar, né? Os escritórios setoriais, eles são braços da estratégia, né? Governança. Então, assim, era para que a gente pensasse em estratégias de inovação, em formas diferentes de fazer as coisas, mas não é fácil, ainda mais num departamento que é de contratações públicas. Eu estou perguntando para tentar dar um exemplo na sua área, né? Do que a gente está falando aqui, que tem muito a ver com como você engajar na prática, tá? Não no discurso, porque aí o Renato colocou muito bem. No discurso, todo mundo concorda. Uma vez eu fui apresentar um projeto de inovação, era a primeira versão do E-Democracia, isso em 2008. Consegui reunir os diretores todos, com o apoio do diretor-geral, e comecei a apresentar o projeto. Precisamos melhorar a relação do parlamento com a sociedade e tal, não sei o quê. Apresentei o projeto, aí, no final, todo mundo, pô, que legal, bacana, Cristiano, show, legal. Aí, daqui a pouco, começa a chamada gestão de risco, né? Do qual nós somos PhDs. Ainda mais o pessoal da área de tecnologia ou da área jurídica. Vai fazer uma gestão de risco com a maestria, vai pegar cada detalhe, vai colocar tanto medo ali na mesa. Como é que você quebra esse medo na prática? Aí tem umas formas de você dar não é enganadinha, sabe? Mas você usar um bambolê. Então, uma delas é o seguinte: vamos, então, fazer um experimentozinho, rapidinho, pouquinho, pequenininho. Então, lá no E-Democracia, a gente falou assim, vamos fazer um projeto que vai mudar a relação do parlamento com a sociedade? Não! De jeito nenhum. O cara da TI pensa, vai me dar trabalho. O cara do jurídico, pô, vai criar confusão. O cara da área de negócio pensa, nossa, vão xingar a mãe dos deputados lá nessa plataforma. Ah, mas um experimentozinho controlado, pequenininho, tal, incremental, aí o pessoal já baixa a guarda, reduz a expectativa, e é uma das dicas, né, que a gente usa de maneira prática para conseguir um apoio mínimo. Fez um pilotinho que deu algum resultado legal e consegue algum apoiador político, pronto, subiu de nível. Pum, você já chega na reunião com o deputado apoiando. A conversa é outra. Aí você vai ganhando, né, mais apoio. Eu vou tocar nisso daí. Eu tenho uma visão sobre o seguinte. E, cara, da mesma forma que você foi honesto, eu vou ser totalmente franco, né? Eu não vejo que áreas, não estou falando da Câmara, não, mas de modo geral, que escritórios de projetos, área de gestão estratégica, laboratórios de inovação que sejam apartados e que coloquem uma estrutura matricial funcionem. Tá? Tem um carinha que falou que isso aí nunca vai funcionar. E eu acho que a gente deveria olhar com atenção a ele, porque esse cara fundou a administração, que foi Fayol. Então, ele deve ter alguma coisa que ele fala o seguinte, ó, qualquer coisa que eu não tenha uma unidade de comando está fadada ao fracasso. E o que acontece? O escritório de projetos, às vezes,
ele sabe tocar projetos, mas ele não conhece do negócio. E quando você vai tentar entrar num feudo para mexer no meu queijo, eu não vou querer. Porque eu não tenho tempo nem para instruir meu processo hoje. Imagina para te explicar como você vai inovar num processo que é meu. Então, eu digo, não funciona. Não funciona. Tranquilamente não funciona. O que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar com uma governança da inovatividade, que não é isso que ninguém trabalha. O que é inovatividade? É a propensão a você inovar. E aqui eu não vejo ninguém trabalhando, não só na Câmara, em nenhum lugar quase. Ou melhor, eu vejo muito no Executivo. Por quê? Porque se você não inova hoje, onde eu estou, você perde seu capital político e você está fora. Aí acaba sendo o quê? Está na linha funcional. O secretário de gestão e eu, a gente tem que inovar. Porque senão, cara, eu não vou entregar e eu vou estar fora. Essa é uma realidade muito clara lá. Agora aqui, você é do escritório de projetos. Se você quiser inovar numa área de compras, provavelmente você vai ter uma assimetria de informação abissal com relação a tecnicismo de compra. Então, como que você vai inovar? Aí você vai ter que chamar quem conhece de compras na Câmara para tentar fazer um grupo para falar assim, ó, montem um projeto que eu vou dar o suporte metodológico. E falou, cara, eu tenho que comprar um tomógrafo para o DEMED, eu não tenho tempo de preencher um EAP. Essa é a realidade. Qual que é a solução? Eu falo e refalo. É casar a estrutura de inovação com a estrutura funcional. É isso. É isso. Que foi uma tentativa aqui, que logicamente por falta de gente a gente tem que rever, da criação do laboratório de inovação em compras foi essa. Foi tentar, nunca funcionou direito. Falo claramente, mas a tentativa foi essa. Quem domina a área funcional é que quem conseguiria, de certa forma, se desenvolvesse soft skills, outras competências, pensar em inovação naquilo lá. Porque você, primeiro, você acaba com um conflito de área matricial, de estrutura matricial. E outro, você conhece e você tem uma capacidade de chamar os stakeholders que você também conhece mais. Então, essa daí é uma coisa que eu digo, lamentavelmente, e é uma coisa que há tempo. Eu fui gerente de programa aqui na Câmara, né? Programa com nome mais assim redundante, a gestão administrativa, né? Assim, um nome super redundante, né? E eu digo, não funciona, nunca funcionou. E se a gente quer prever o futuro, mais do que criar um futuro novo, é olhe para o passado. Aqui na Câmara a gente tem, cara, há 10 anos que não funciona. Então a gente tem que parar e de rever, né? Se vai pegar o PMO, se vai fazer outra coisa. Mas eu digo, a gente tem que casar a estrutura funcional junto com as áreas mais num chão de fábrica. Porque o escritório de produtividade não está, talvez, num chão de fábrica suficiente. Tem que estar lá no chão de fábrica, às vezes. Por quê? Porque é o chão de fábrica que vai conseguir fazer a inovação incremental. É o cara que instrui um processo que vai falar assim, cara, por que eu preencho esse campo aqui? Não é você. Não é você. Não é o nível meso. Manda, Vicente. Ó, eu coloquei aqui o Cristiano numa saia justa aqui, então eu vou deixá-lo totalmente à vontade. Se você tiver horário, depois precisa pegar filho, alguma coisa, então fique totalmente à vontade, pelo amor de Deus, né? Crianças não entendem inovação. Parabéns, Só né? um marshmallow, né? Em primeiro lugar, parabéns, Renato, Cristiano, que, né, ambos conheço ambos, né? O Cristiano é um professor para mim também, né? E vou começar seguindo sua orientação de fazer o marketing, não é não? Então, antes de fazer a pergunta. Então, caro, né, como você fala, caro, o Grupo Legislativo Federal Sustentável vai colocar na intranet um negócio top, que servirá para as câmaras municipais e assembleias legislativas. É o Plano de Logística Sustentável de Referência, em EAD, fruto de um trabalho de 1 ano e meio entre CD, Senado e TCU, com reuniões quase semanais. Esperamos que isso possa auxiliar o Legislativo brasileiro. Top. E aí a pergunta que eu falo é o seguinte, é uma provocação. Porque, ao mesmo tempo, nós estamos, o Grupo Legislativo Federal Sustentável trabalhou com apoio da diretoria-geral, né, dos patrocinadores. Vamos lançar um site, um EAD de um produto que nós consideramos importante. Você conhece o PLS, então você sabe que é importante. Mas aí, Cristiano e Renato, eu faço a pergunta, né? Muitas vezes, e eu já ouvi isso
recentemente, ainda mais com essa reforma administrativa que nós estamos passando, talvez isso não seja importante. Talvez o Ecocâmara não tenha que fazer isso. Será que tem que fazer? Né? E aí eu pergunto, a Laila trouxe uma pergunta muito importante, e eu trago no outro aspecto também, né? Porque muitas vezes a gente está remando, todo mundo fala, né? Rema, mas está remando para a cachoeira, para cair. Então, a questão é, como saber para onde a gente deve ir? Porque eu ouvi uma vez uma crítica recente dizendo assim, olha, isso aí não é importante. E eu discordei da pessoa, assim, fiquei calado. Falei, olha, tudo bem, você tem o direito de pensar isso. Né? Vicente, e de novo, Cristiano, eu vou deixar você totalmente à vontade, viu? Sim. Vicente, como a pergunta é difícil, eu vou deixar para ele responder e vou aproveitar para sair, eu tenho realmente ir embora. Mas queria te agradecer e parabenizar, Renato, pelo seu trabalho, não só pelo seu trabalho, pelas suas falas e por também essa obra que ele lançou, que ele está sendo tímido aqui, que chama Diário de um Empreendedor Público, um livro referência sobre inovação na área pública. Recomendo vocês irem atrás desse livro. Tá? Ele aprontou comigo, agora está na hora de dar o troco. É o Renato Ribeiro Fenili, o nome inteiro, Diário de Empreendedor Público, você acha isso aí na internet, uma obra essencial. Parabéns pelo seu trabalho, sou seu fã, estou acompanhando o seu trabalho e juntos a gente vai trabalhar na inovação aí. Salva de palmas aqui.